Boa tarde a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, estamos chegando mais uma vez, meus amigos, meus irmãos, neste dia 11 de abril de 2020, chegando mais uma vez, porque hoje pela manhã realizamos um outro estudo de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Estudamos, refletimos conjuntamente mais um capítulo do livro Agenda Cristã. E hoje, nesta tarde, estamos aqui nos reunindo mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo meu companheiro Douglas, lá de Trindade. Aqui nos encontramos para a realização de mais um estudo, de mais uma reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E gostaríamos de, antes de iniciarmos os nossos estudos, chamarmos a atenção, lembrarmos, na verdade, porque ontem à tarde, quando tecemos comentários acerca da oração de Jesus, esquecemos de fazer referência a este livro, A Presença Amorosa de Jesus em Nossas Vidas, que é um trabalho muito profundo, um trabalho belíssimo, realizado por uma equipe da Federação Espírita do Mato Grosso, no projeto Espiritizar. Então, gostaríamos aqui de fazer esta referência, gostaríamos aqui de agradecer aqueles companheiros, trabalhadores que realizam esse trabalho de semeadura, um trabalho com bastante fidelidade, com completa fidelidade ao Evangelho de Jesus e clareando ainda mais o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, nos auxiliando no entendimento do Evangelho do Cristo. Então, ontem, a nossa reflexão sobre a oração de Jesus foi exatamente extraída boa parte deste livro do seu capítulo 3º. E hoje, para esta tarde, trouxemos aqui deste mesmo livro, agora do capítulo 9º, o seu capítulo 9º, onde nos traz reflexões acerca de uma parábola anotada apenas pelo evangelista Marcos. Outros evangelistas não fizeram referência a estas palavras de Jesus, onde aqui no Novo Testamento nós encontramos como título desta parábola a parábola do crescimento da semente, ou, em outras traduções, nós encontramos também, e o que é mais conhecida, conforme faz referência aqui neste livro, a parábola da espiga. Então, os espíritos amigos, através desses companheiros, trabalhadores da Federação Espírita do Mato Grosso, aprofundaram neste estudo belíssimas reflexões acerca das palavras de Jesus sobre esta semente, sobre esta planta, sobre esta espiga. Onde nós nos inserimos nesta parábola de Jesus? Então aqui, os espíritos amigos começam nos trazendo esta referência, estas palavras de Jesus, e o estudo começa exatamente tecendo comentários sobre o versículo 26, já que esta parábola ela é bem curtinha, ela tem apenas 4 versículos, do versículo 26 até o 29. Então, no capítulo 26, ou melhor, no versículo 26, Marcos anotou da seguinte maneira as palavras de Jesus, que o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Então aqui Jesus nos fala que o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Aí as reflexões desses companheiros começam exatamente com um questionamento. O que é o reino de Deus? Em várias parábolas do Evangelho, Jesus nos fala sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, que simboliza o processo de evolução de espíritos, do espírito, pela prática das virtudes. E já que Jesus, em outros momentos, nos disse que o reino de Deus
está dentro de cada um de nós. Então, conquistaremos este reino de Deus, conquistaremos a felicidade plena no dia em que nós verdadeiramente praticarmos estas virtudes, internalizarmos estas virtudes e as praticarmos. E aí eles acrescentam dizendo, para o homem, buscar o reino de Deus é evoluir até a plenitude, buscando o caminho para o equilíbrio existencial, saindo da consciência de sono para a consciência desperta, tornando-se um ser existencial, aproximando-se de Deus pelo conhecimento da verdade, até chegar à angelitude, como exara a resposta da questão 115 de O Livro dos Espíritos. Então aqui ele faz referência à questão número 115 de O Livro dos Espíritos, e apenas para colocarmos, já que ele não coloca aqui a questão, mas para fazermos esta referência de uma forma melhor e depois cada um estude a questão 115, que a resposta dela é um pouco extensa, mas na questão 115 Kardec questionou os espíritos amigos. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Será que Deus criou algum espírito diferente do outro? E os espíritos amigos começam a resposta dizendo: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então todos nós tivemos o mesmo ponto de partida em relação ao conhecimento, simples e ignorantes, para fazermos esta caminhada, realizarmos este trabalho de transformação, conforme se encontra aqui nesta parábola da semente ou parábola da espiga. Então aqui eles nos dizem o seguinte, que esse processo de evolução do ser essencial, do ser existencial, do ser imortal que somos todos nós, o espírito, é realizado pelo plantio do bem e do amor em nossos corações, que gerará a felicidade plena. E é nossa responsabilidade edificar o reino de Deus dentro de nós. E aqui eles desmembram nesse estudo, já que ele fala de homem, fala de semente, aí ele diz o seguinte, que o homem, o que é o homem nesta parábola, já que Jesus fala que o reino de Deus é como um homem. Então, o que é o homem nesta parábola? Aí eles dizem o seguinte, que representa cada espírito encarnado ou desencarnado, constituindo a humanidade inteira. Esse homem é convidado a evoluir. Todos nós somos incessantemente convidados a evoluir. A responsabilidade é nossa. Mas e o que é, dentro destes ensinamentos de Jesus, quem é este que joga a semente? A semente simboliza a essência divina, ou seja, a semente simboliza a essência divina que somos, que trazemos na consciência, na qual está escrita a lei de Deus, conforme nós encontramos na questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou onde é que está escrita a lei de Deus ou a lei divina. E aí os espíritos amigos nos respondem que ela está escrita na nossa consciência. Então, não temos como fugir dessa lei de Deus, dessa lei natural, a lei de amor, de justiça e de fraternidade ou de solidariedade. Então, estamos aqui para realizarmos esse processo de transformação. E aí eles acrescentam ainda, somos todos criados à imagem e semelhança de Deus para evoluir em sua direção. A semente divina está dentro de cada um de nós, a semente do amor, a semente da felicidade, a semente da fraternidade, da solidariedade, a semente da responsabilidade. Todas as sementes dessas virtudes estão dentro de cada um de nós, conforme veremos na sequência, esperando que preparemos o terreno para que essa semente possa germinar.
E aí eles dizem na sequência: como a semente é divina, ela não permanecerá estéril e cumprirá o seu mistério, ou seja, cumprirá o seu papel independentemente da nossa vontade, porque foi criada para se desenvolver. No entanto, a produção de frutos será o resultado de uma vontade firme e atuante. Então, essa semente, independentemente da nossa vontade, ela irá um dia se desenvolver, ela irá um dia germinar. Mas é lógico que com a nossa vontade, com o nosso trabalho constante e incessante, isso acontecerá de uma forma mais rápida. E é lógico que ele está falando que a produção dependerá dos nossos esforços. Então, que possamos fazer esforços verdadeiramente para que essa semente possa, de uma forma mais rápida, germinar, a plantinha crescer e produzir frutos de amor, de justiça, de misericórdia. Então, ele nos diz ainda o seguinte: todos nós trazemos na consciência o convite divino para frutificar a semente. Todos nós trazemos na nossa consciência esse convite. E aí, na sequência, ele nos diz ainda: e a terra? Onde é a terra? Em que lugar está essa terra? É possível a semente germinar e frutificar sem a presença da terra? Aqui Jesus começa nos dizendo que um homem semeou a semente na terra e que o reino de Deus é semelhante a este homem. E aí eles respondem o seguinte quando fizeram este questionamento: se é possível essa semente germinar sem a terra? Não. O que então simboliza a terra? A terra somos nós mesmos. Lembremos da parábola do semeador, onde Jesus qualifica ali 4 tipos de terra. Uma terra à beira do caminho, uma terra cheia de espinho, uma terra cheia de pedras e uma terra fértil. Quem simboliza esses tipos de terras? Todos nós. Todos nós um dia já passamos por cada um desses tipos de terra. E é lógico, hoje nos encontramos em um determinado tipo de terra. Será que nós já estamos numa condição de uma terra fértil para receber essa semente e essa semente realmente ter aquele ambiente propício para a sua germinação? Então, Jesus aqui nos chama atenção nesta parábola exatamente para isto também, para que possamos verdadeiramente preparar essa terra da nossa consciência, prepararmos a terra do nosso coração para que essa semente divina que foi plantada pelo Criador possa realmente se desenvolver. Nessa parábola, estamos vendo diferentes símbolos com o mesmo significado. O homem é um espírito encarnado ou desencarnado que joga a semente na terra, isto é, nele mesmo. Se a semente é o essencial em nós mesmos, jogar a semente na terra simboliza a ação consciencial para desenvolver as virtudes. Jesus está ensinando que o reino de Deus surge como fruto da ação. Então, o reino de Deus vai surgir dentro de cada um de nós, fruto da nossa atitude, daquela perseverança em realizarmos algo em especial pela e para a nossa transformação. E ainda acrescentam, trata-se de acessar a lei de liberdade, ou seja, nós temos a liberdade de fazermos isto ou não. É lógico, como os espíritos amigos fizeram referência anterior, que isto será realizado, ou seja, essa semente um dia vai nascer. Mas se nós fizermos o nosso trabalho, isso acontecerá de uma forma mais rápida. Nós estamos encarnados para fazer com que a semente divina brote, cresça e frutifique. Então, estamos encarnados aqui na Terra exatamente para fazermos isto, auxiliarmos para que essa semente brote, cresça e frutifique. O Espírito traz na própria consciência as sementes das leis divinas e das virtudes a serem desenvolvidas através daquele trabalho constante e incessante. A semente vai ser colocada na terra, e existem terras mais férteis e menos férteis, mas todos nós somos a terra divina na qual o Espírito lançará a semente.
Então aqui, ele fazendo referência, como já havíamos falado, à parábola do semeador, todos nós somos esta terra, mais fértil ou menos fértil. É responsabilidade nossa retirarmos aqueles pedregulhos, retirarmos aqueles espinhos, afofarmos a terra, jogarmos um pouco de adubo, um pouco de água, para que aquela terra se torne fértil. É lógico, essa água, esse adubo, essas pedras, esses espinhos, são todos na forma simbólica, naquela condição, essas pedras e espinhos, aquelas condições de aqueles vícios que teimamos em carregar conosco. A água, um pouco de amor, um pouco de fraternidade, bastante misericórdia e assim sucessivamente. A busca do reino de Deus é resultado do acesso de uma forma resoluta e operosa às leis do progresso e lei do trabalho. Então vamos conseguir isto de uma forma mais rápida, acessando e operando constantemente em nossas vidas a lei do progresso e a lei do trabalho, porque sem a lei do trabalho, sem a lei do progresso, como realizar este processo? Como ampliarmos estes laços, como envolvermos realmente nesse trabalho e desenvolvermos este trabalho de evolução tão urgente e necessário para cada um de nós. E aí, na sequência, aqui eles trazem o versículo seguinte, que diz: quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. Então aqui Jesus usando essa simbologia, porque quando nós colocamos uma semente lá debaixo da terra, nós não sabemos como realmente realiza aquele processo, quer nós estejamos acordados ou dormindo, o processo de germinação, se a semente for fértil, acontecerá. Então aqui nesse sentido da consciência espiritual, da consciência divina, ele nos diz que quer nós estejamos espiritualmente acordados ou dormindo, esse processo se realizará. E aí eles dizem da seguinte maneira: o significado deste versículo é muito profundo. Quer estejamos acordados ou dormindo, ele é muito profundo. As palavras acordado e dormindo simbolizam, respectivamente, a consciência desperta e a consciência de sono. O nosso companheiro Douglas aqui está nos dizendo: campo cultivado reclama operações sistemáticas de limpeza e adubação, amparo e plantio. Sem sombra de dúvida, companheiro, que nós precisamos constantemente realizarmos estas operações sistemáticas de limpeza da nossa consciência, da adubação, naquela utilização constante do amor, da fraternidade, da misericórdia, a prática constante em nossas vidas, realizando esta adubação desse nosso plantio, fazendo com que esta plantinha possa ir se fortalecendo, se desenvolvendo, até um dia vir a floração, até um dia, aí sucessivamente, vir a espiga, vir os grãos para se desenvolverem até chegar àquela idade madura. Então aqui eles nos dizem desse sono da consciência, de estarmos despertos ou dormindo em relação à nossa consciência. Será que nós, que aqui nos encontramos, já estamos na condição de despertos? Ou será que ainda estamos dormindo? Os espíritos amigos, não é lógico para desanimar ninguém, mas eles nos chamam a atenção que boa parte, quiçá a maioria dos seres humanos no orbe terrestre, quer encarnados ou desencarnados, a maioria se encontram não apenas dormindo, mas naquela condição ainda de um coma profundo. Não só dormindo, mas num estado de coma, no sentido espiritual, que não estão percebendo nada que está à sua volta. Então, eles nos chamam a atenção para que verdadeiramente possamos ouvir o chamado do Cristo quando ele disse: vinde a mim. Ouvirmos este chamado, fazermos todos os esforços necessários e mais urgente para realizarmos este trabalho, esta caminhada para irmos até ele. E na sequência eles dizem o seguinte: quando está com a consciência desperta, quando já acordados espiritualmente falando,
O espírito tem ciência do seu processo evolutivo. Quando em consciência de sono, ele não a tem, permanecendo em uma subconsciência quanto à própria evolução para despertar mais tarde. Todos despertarão um dia. Mas se nós já estamos recebendo há muito tempo essas notícias do Evangelho de Jesus, será que já não é o momento para verdadeiramente acordarmos? E aqueles que já estão acordando, temos que arregaçar as mangas e começarmos a trabalhar essa terra para que realmente possa acontecer esse desenvolvimento de uma forma mais rápida. Jesus diz que em quaisquer circunstâncias a semente brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. Quer estejamos dormindo ou acordado, essa semente vai germinar. Mas é lógico, como já falamos, se estivermos despertos e trabalharmos, auxiliando para que esse processo aconteça de uma forma mais rápida, com certeza será melhor para todos nós. E aí eles dizem ainda, quando a pessoa ainda se encontra numa fase de consciência de sono, rebelde às leis divinas, a evolução acontece de uma forma passiva na horizontal da vida, sem que a pessoa perceba. Somente quando o indivíduo cai em si e se desperta para a realidade e começa a evoluir na vertical da vida, utilizando de forma adequada o seu livre-arbítrio. Em que posição nós nos encontramos, conforme essa referência que eles fazem aqui, em relação à horizontal ou à vertical? Será que ainda estamos nesta posição de horizontalidade em relação ao nosso desenvolvimento com oscilações mínimas? Ou será que já estamos fazendo aquele esforço para irmos na vertical, crescendo de uma forma mais rápida? Possamos refletir sobre isto. Somente quando o indivíduo cai em si é que isso realiza, no sentido vertical, os séculos de aprendizado, passivo ou ativo, ou seja, na horizontal ou na vertical da consciência, do espírito, retratam as características que vão construindo sua individualidade enquanto criação original de Deus, quer esteja consciente da sua destinação angelical ou não, porque todos nós saímos daquela condição lá de simples e ignorantes para chegarmos a uma condição de angelitude. Todos nós um dia chegaremos a esta condição de angelitude. Vai demorar mais ou menos tempo, dependendo do nosso esforço, dependendo do esforço de cada um de nós. E a nossa companheira Léo, também lá de Trindade, está nos dizendo por que não conseguem enxergar a necessidade de estar sempre olhando para o nosso interior. Temos sim que enxergarmos esta realidade, essa necessidade de olharmos para o nosso interior para encontrarmos de uma forma mais rápida onde se encontram as nossas maiores necessidades. E com certeza não será tão difícil encontrarmos, porque tem tantas necessidades nossas, nós temos tantas necessidades no nosso interior que estão esperando ali urgentemente o nosso esforço para a transformação. E ainda acrescentam o seguinte, essa fatalidade para o bem, todos nós estamos destinados para isto, para a prática do bem. O bom e o nobre não surge por uma determinação compulsória, mas por uma programação inevitável e íncita no cerne do espírito imortal, conforme Jesus simboliza na parábola. De fato, o bem é inexorável, mas a sua manifestação possui incontáveis caminhos. Como falávamos na tarde de ontem, essa diversidade de caminhos que temos para realizar esse processo de evolução, esses inúmeros caminhos de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o grau evolutivo de cada um, mas, independentemente do caminho que escolhermos, conforme nos chamam a atenção os espíritos amigos, no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, qual o caminho que nós escolhermos, o que nos levará verdadeiramente a Deus, chama-se caridade. Fora da caridade não há salvação, independentemente do caminho que
escolhermos. E cada um de nós estamos trilhando um caminho. Cada um de nós, de acordo com a nossa evolução, o nosso estágio evolutivo, estamos trilhando o nosso caminho. E aí dizem ainda o seguinte, através de um questionamento: por que o espírito é convidado a querer o bem por livre escolha e pela força da vontade? Por quê? Porque Deus age por meio de suas leis e como o livre-arbítrio é a vontade e a vontade são atributos do espírito naturais na criação, é necessário que a lei divina se cumpra. Então Deus não nos obriga. Deus coloca para a nossa escolha. É necessário que façamos a escolha. É necessário que tenhamos vontade para exercitarmos o livre-arbítrio, já que o livre-arbítrio é uma lei divina. Não somos máquinas nas mãos de Deus. Sem escolher livremente por este caminho, não haveria mérito e, consequentemente, não haveria felicidade decorrente de ter feito boas escolhas. Qual seria o nosso mérito? Qual seria e de que forma seria a nossa felicidade se chegássemos lá na frente, olhássemos para trás e enxergássemos todo o caminho percorrido, mas que foi percorrido sem que fizéssemos escolhas, que todas as escolhas já tivessem sido predeterminadas por Deus? Onde estaria, onde ficaria a nossa felicidade em termos realizado todo aquele caminho de evolução? Não teria felicidade nenhuma, porque não teríamos realizado nada pela nossa escolha, pelo nosso esforço. Por isto, cedo ou tarde, o espírito despertará para a evolução ativa em direção ao eterno bem. Buscar a transformação moral, exercitando a vontade por meio do exercício do livre-arbítrio, com discernimento é, portanto, ir a favor da lei do progresso e o único modo capaz de superar as más inclinações, como elucida o inovidável codificador. Então, Jesus nos coloca essas condições. Deus nos concedeu o livre-arbítrio e só através dessas escolhas, utilizando a lei do progresso a nosso favor, realizaremos este processo de transformação tão urgente e necessário. E no versículo seguinte, Jesus nos diz da seguinte maneira, conforme a notação de Marcos: é a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Então aqui Jesus mais uma vez faz referência simbolicamente a várias coisas. Faz referência à terra, faz referência a fruto, faz referência a uma espiga e mais tarde aqueles grãos que enchem a espiga. Como aí os espíritos amigos começam: como a terra é símbolo de nós mesmos e a nossa destinação é a angelitude, fomos criados para evoluir sempre até a pureza que está reservada a cada um de nós, naquele sentido espiritual, tanto de forma horizontal, subconscientemente, quanto na vertical, de forma consciente. Neste versículo, temos 3 símbolos, e aqui eles separam os 3 símbolos para aprofundarmos um tanto mais, corrigindo sempre, conforme o nosso companheiro Douglas mais uma vez lembra, corrigindo sempre os nossos equívocos, buscando outros caminhos de uma forma melhor. Aqui eles nos dizem sobre a planta. A planta representa o primeiro estágio da evolução do espírito, aqueles primeiros passos que demos na condição de seres hominais, na condição de ser humano, em que ele está em consciência de sono. Todos nós começamos a nossa trajetória naquele estado de consciência de sono. Que bom para aqueles que já saíram dessa condição de consciência de sono, que já se encontram na consciência desperta, com a consciência desperta, evoluindo na horizontal da vida, esses que estão na consciência de sono. Nesta fase, a evolução acontece de forma passiva, sem quase que participação do espírito, na qual o espírito reencarna e desencarna
sem discernir o significado da reencarnação para sua evolução espiritual. A planta brota e cresce por automatismo. Para aqueles companheiros que já participaram ou participam de reuniões mediúnicas, quantas vezes já ouvimos falar de espíritos relatando que não sabiam o que estava acontecendo com ele porque ninguém mais o ouvia, que ele estava perambulando por aqui e por acolá, mas não sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que continuava vivo, mas que ninguém mais o ouvia. Exatamente conforme nos chamam a atenção aqui, que boa parte desses espíritos reencarnam e desencarnam sem saber o que está acontecendo. Está no mundo espiritual, não sabe onde ele está, vem para o mundo material, também não sabe que veio para o mundo material, deixa o mundo material mais uma vez e retorna para o mundo espiritual sem saber o que está acontecendo. Mas é lógico que, obedecendo esse automatismo divino, o processo evolutivo está acontecendo. Do ponto de vista individual, é a fase em que o espírito se desenvolve apenas no conhecimento intelectual. Às vezes um espírito com a intelectualidade já altamente desenvolvida, mas que ainda não desenvolveu, conforme nos faz referência Emmanuel, ainda não desenvolveu a outra asa, a asa do amor, a asa do sentimento, apenas da intelectualidade. E aí eles fazem referência ao outro símbolo, a espiga. O que representa a espiga nesta parábola? A espiga representa o início do despertar da consciência. Então, quando aquela plantinha já crescida, que aparece aqui no sentido de um pé de milho, aparece uma espiga, aquela espiguinha na fase de formação, ali, simbolicamente, está acontecendo o nosso despertar da consciência. O espírito começa a sentir as leis de Deus em sua consciência, mas ainda a indolência toma conta dele, ou seja, a preguiça, não lhe permitindo realizar um esforço para se tornar um ser consciencial. É necessário caminhar um pouco mais no processo evolutivo para sentir amplamente as leis divinas em si mesmo. Então aqui eles fazem referência a caminhar um pouco mais. O que é para a espiritualidade caminhar um pouco mais? Pode ser esse caminhar um pouco mais, pode ser de milhões de anos. Não sabemos, quando eles fazem esta referência, quanto tempo isso vai durar em cronologia aqui da Terra. Vai depender, é lógico, isso nós sabemos, do esforço de cada um. Qual é o esforço que estamos verdadeiramente realizando para o despertar da nossa consciência? E aí, eles acrescentam ainda um pouco mais. É necessário caminhar, aqui já falamos, aí eles falam do grão. O que representa esse grão na espiga? O que isto representa conforme Jesus nos fala nesta parábola? Então, eles dizem o seguinte: os grãos que enchem a espiga representam a consciência desperta de forma plena, na qual o espírito evolui intensamente na vertical da vida, tornando-se um ser consciencial. O grão cheio na espiga é a fase da vivência das leis divinas em nós mesmos. Então, assim, Jesus nos fala nesta parábola belíssima, tão curta, uma parábola sucinta, mas com tantos ensinamentos, que esta espiga, quando desenvolvida, que aparecem os grãos, e esse grão vai crescendo para o amadurecer, é o nosso desenvolvimento nesse crescimento vertical da consciência espiritual de todos nós, até chegarmos, tornando-nos verdadeiramente um ser consciencial, aquele ser completo, aquele ser que trabalha, que vivencia a lei de Deus sem esforço nenhum. Não é necessário mais realizar aquele esforço enorme para colocarmos em prática. Iremos fazer isto naturalmente. Assim como tantos companheiros que já passaram aqui pela Terra, assim como Jesus, o nosso modelo e guia, realizou o trabalho belíssimo, nos demonstrando na prática como isto é possível. E aí nos diz ainda o seguinte: quando
as espigas ficam maduras, aqui já no último versículo da nossa análise. No último versículo, Marcos anotou o seguinte: quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. O que significa nesta parábola, conforme nos dizem os espíritos amigos, o que significa essa espiga madura? O que significa este começar a cortar, ou seja, começar a colheita? O que significa esta foice que o agricultor usa para a colheita? E aí eles dizem o seguinte: qual o significado da espiga madura? A espiga madura colhida se transforma em pão para alimentar todos aqueles que têm fome. Então a espiga madura, chegou o momento da colheita para usar como alimento para saciar a fome daqueles que têm fome. O significado simbólico deste versículo diz respeito ao ser consciencial amadurecido, num trabalho ativo de desenvolvimento das virtudes cristãs, grãos da espiga madura. Então, esse desenvolvimento das virtudes cristãs simboliza os grãos na espiga já maduro para servir de alimento. O espírito usa o seu livre-arbítrio para se amar e amar o próximo como a si mesmo, evoluindo proativamente na vertical da vida até a condição de espírito puro. Então, este grão maduro é a nossa condição de madureza, que vamos fazer todos os esforços para nos amar e amar o outro, estendendo a mão para auxiliar o outro. Aquele que despertou plenamente a sua consciência jamais fica no egoísmo ou no egocentrismo. Torna-se instrumento do bem operante. Então, quando chegarmos, todos aqueles que já chegaram, e quando nós chegarmos a esta condição de uma espiga já madura, no ponto de ser colhida, vamos servir de exemplo, vamos trabalhar incessantemente no bem, vamos ser instrumento da espiritualidade, do bem operante na vida de todos que estão à nossa volta, sendo em especial instrumento da paz do Senhor aqui na terra. Quando nos tornarmos instrumentos de Jesus, o pão da vida, vamos saciar definitivamente a nossa fome e auxiliar os demais a fazer o mesmo, porque o objetivo da vida é produzir os frutos em abundância, conforme preconizam as leis de amor, justiça e caridade e a lei de solidariedade. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que quando alcançarmos esta condição de madureza, vamos ser, nas mãos dos espíritos amigos, nas mãos de Jesus, instrumentos da paz, assim como nos lembra Francisco de Assis, sendo tendo como objetivo da vida produzir frutos em abundância, colocando em prática a lei de amor, de justiça e de caridade, e também a lei de solidariedade, sendo verdadeiramente solidário. Quando a vivência começa a produzir seus primeiros frutos, logo é ceifada, isto é, colhida e distribuída para os que precisam desses frutos, frutos de amor, de justiça e de caridade. A vivência do amor é uma das leis morais da vida e sua principal característica é a sublime capacidade de doar. Então, quando chegarmos a essa condição de madureza, vamos nos doar aos outros sem fazer esforços, fazer isto naturalmente na nossa vida, porque é da natureza dos que já vivenciam o amor, entregá-lo, ou seja, entregar o amor por meio da profunda abnegação e exemplo aos que passam fome e sede de vivência real. Todos aqueles que ainda não experimentaram essa realidade transcendente de viver o amor estão com fome de exemplos. E o exemplo maior que nós temos à nossa disposição é Jesus. Eis porque Jesus se fez presente na terra para amenizar os famintos e servir como referência real, pois que a maior expressão de amor são a vivência e a entrega. Jesus vivenciou
e se entregou completamente por nós e para todos nós, para nos ensinar que é possível, porque jamais entenderíamos a extensão do amor se não houvesse quem os demonstrasse a sublimidade deste ato por meio da vivência. Como verdadeiramente aprendermos na prática a vivência do amor se Jesus não tivesse vindo aqui à Terra e vivenciado, demonstrando na prática que é possível e como colocar isto em prática? Jesus veio e demonstrou, Jesus veio e fez, mostrando que é possível e como isto é possível ser realizado. E por último, para encerrarmos, a foice que ceifa representa a atitude natural do espírito, que em sintonia com o mestre, doa-se para que a colheita se transforme em pão, como ele nos ensinou, e para que todos possam se saciar com o amor real. E aí Jesus nos fala que ele é o pão da vida. Todos aqueles que se alimentar deste pão jamais terá fome, ou seja, todos nós que realizarmos esse processo de transformação, nos tornando também um Cristo, um espírito crístico, estaremos nas condições necessárias para servir de alimento aos outros, na forma de exemplo, na exemplificação do amor e da vivência, ou seja, a vivência do amor e a entrega real pelo amor e para o amor. Que possamos verdadeiramente fazermos estes esforços. E aqueles companheiros que quiserem aprofundar um pouco mais o estudo, este livro, A Presença Amorosa de Jesus em Nossas Vidas, este estudo belíssimo dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Como falamos lá no início, e para aqueles companheiros que chegaram agora, é um trabalho realizado pela Federação Espírita do Mato Grosso. Chama-se Projeto Espiritizar. Espiritizar para humanizar. Muita paz a todos, uma boa tarde. Muito obrigado pela presença dos companheiros que passaram por esta sala de bate-papo. Muito obrigado àqueles que chegarem à conclusão de que estas reflexões serviram para também as suas reflexões, que possam passar adiante, se você chegar à conclusão que estas reflexões também seja útil para algum companheiro de jornada. Pratique esta caridade, passe adiante para que outros companheiros, ouvindo estas reflexões, possam também refletir conosco sobre os ensinamentos do Cristo. Agradecemos mais uma vez, Douglas, pelas suas palavras, pela presença da nossa companheira Luciana Mendonça, Cleide e outros companheiros que por aqui passaram. Até breve, meus irmãos. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. E que Jesus possa nos envolver, que Jesus possa nos amparar no seu infinito amor e que Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, possa nos proteger com a sua misericórdia, nos amparando, nos intuindo para a prática do bem. Abraçamos também a nossa companheira Gislene Santana, que também aqui se encontra. Já estamos nos despedindo, mas receba também o nosso abraço fraterno e de gratidão pela presença e pela companhia. Até breve, meus irmãos. Até muito breve.